Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já estamos de volta com mais uma edição do Mundial Telenotícias Brasil, comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. A Justiça brasileira impôs uma multa de 12 milhões de reais à Apple e proibiu a empresa de vender iPhones no país sem carregador. A informação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que acusa a empresa americana de prática discriminatória. Em nota publicada no Diário Oficial, as autoridades ordenaram a suspensão imediata do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria. A medida tomada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor anula as permissões de venda de todos os modelos iPhone 12 e 13. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também ordenou que a empresa californiana pague uma multa de aproximadamente 12 milhões de reais. A empresa alega, segundo as autoridades, que a decisão de não fornecer carregadores junto aos telefones corresponde a um compromisso ambiental. Mas o Ministério determinou que não há demonstração efetiva de proteção ambiental ocorrida em solo brasileiro decorrente da medida da Apple e acusou a empresa de uma prática discriminatória sobre os consumidores, realizada de forma deliberada. E a rede social Instagram, que pertence ao grupo Meta, também foi condenada a pagar 405 milhões de euros. A sentença recorde por falhas no tratamento de dados pessoais de menores de idade foi proferida pelo regulador irlandês em nome da União Europeia. O Instagram foi multado em 405 milhões de euros por violação de privacidade na União Europeia. Esse valor equivale a 2 bilhões de reais. O valor da multa à rede social, que pertence ao grupo Meta, é recorde. Trata-se da decisão mais dura aplicada pela Comissão Irlandesa de Proteção de Dados desde 2018, quando o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados deu mais poder aos reguladores para proteger os usuários. A Comissão de Proteção de Dados supervisiona pelo bloco europeu a Meta, empresa-mãe do Instagram e do Facebook, que tem sua sede regional na Irlanda. Um porta-voz da Meta indicou ao canal RTE que o grupo pretende recorrer da decisão, alegando que a investigação se focou em parâmetros que foram modificados há um ano. O regulador havia aberto uma investigação no fim de 2020 para determinar se a rede social havia colocado em ação as barreiras necessárias para proteger os dados dos usuários, principalmente no caso dos menores, já que é obrigatório ter no mínimo 13 anos para abrir uma conta no Instagram. Uma das maiores preocupações era a facilidade com que menores de 18 anos podiam abrir uma conta profissional. Esse tipo de conta exige que os usuários tornem públicos seus dados, que então ficam visíveis para todos na plataforma. O regulador também acusava o Instagram de deixar o conteúdo das contas de menores, por uma falha, aberto a todos em alguns momentos e de não restringir os seguidores dessas contas. O governo de Boris Johnson no Reino Unido chegou ao fim nesta terça-feira. Ele pediu unidade do Partido Conservador em torno da nova primeira-ministra Liz Truss. Em um discurso em frente à residência oficial dos primeiros ministros britânicos, Boris Johnson pronunciou o discurso de despedida que marca o fim de um governo tão marcante quanto conturbado. Horas antes de transferir o poder, Johnson prometeu apoio veemente à nova premier, a ex-ministra das Relações Exteriores, Liz Truss. O conservador foi obrigado a renunciar no início de julho pelos deputados do próprio partido, indignados com a multiplicação de escândalos.
No discurso, ele fez um balanço dos 3 anos de mandato e recordou que conseguiu a maioria conservadora mais significativa desde 1987, com a promessa de concretizar o Brexit, o que parecia impossível depois de anos de caos político. This is a tough time for the economy. This is a tough time for families up and down the country. We can and we will get through it and we will come out stronger the other side. But I say to my fellow Conservatives, it's time for politics to be over, folks. It's time for us all to get behind Liz Truss and her team and her programme and deliver for the people of this country. Because that is what the people of this country want, that's what they need, and that's what they deserve. Depois do pronunciamento de apenas 7 minutos, Johnson viajou para a residência da Rainha Elizabeth em Balmoral, na Escócia, para apresentar a renúncia oficial. Terceira mulher a comandar o governo britânico depois de Margaret Thatcher e Theresa May, Truss representa a ala mais à direita do partido e prometeu reduzir os impostos para estimular uma economia à beira da recessão. As famílias britânicas vão enfrentar a partir de outubro um aumento de 80% nas contas de gás e energia elétrica. Muitas empresas e instituições, inclusive hospitais e escolas, alertaram que vão ter que fazer cortes ou até fechar devido à impossibilidade de pagar o novo valor. E a conservadora Liz Truss se tornou a nova primeira-ministra britânica na terça-feira, dando fim aos 3 anos do controverso mandato de Boris Johnson. E ao deixar o cargo, ele prometeu apoio fervoroso à sucessora. A nova primeira-ministra britânica Liz Truss viajou nesta terça-feira para a residência escocesa de Elizabeth II em Balmoral. Na véspera, ela foi declarada vencedora da eleição interna pela liderança do Partido Conservador. Em uma reunião protocolar de apenas meia hora, a rainha e chefe de Estado a encarregou de formar um governo como nova líder da maioria. Em uma imagem compartilhada por funcionários da Casa Real, as duas aparecem sorrindo e apertando as mãos. A transferência de poder geralmente acontece no Palácio de Buckingham, em Londres, a menos de 10 minutos de carro de Downing Street. Mas este ano, por problemas de mobilidade da monarca de 96 anos, tanto Johnson quanto sua sucessora viajaram mais de 800 quilômetros. E no Chile, centenas de estudantes se manifestaram do lado de fora do Palácio Presidencial. Eles exigem mais recursos para a educação antes da remodelação do gabinete do presidente chileno Gabriel Boric. Centenas de estudantes protestaram na terça-feira do lado de fora do Palácio Presidencial, exigindo mais recursos à educação. Os protestos vieram antes que o presidente chileno Gabriel Boric reformasse o gabinete depois que uma nova Constituição fosse rejeitada. A marcha parou o trânsito e houve alguns incidentes isolados entre parte dos manifestantes e a tropa de choque, que dispersou a mobilização com gás lacrimogênio e canhões d'água. A manifestação aconteceu no mesmo dia em que Boric planeja fazer uma troca ministerial. A manifestação também acontece 2 dias depois que os cidadãos rejeitaram a proposta de uma nova Carta Magna em um plebiscito. Entre os direitos que a proposta constitucional teria consagrado, estaria o direito ao acesso universal à educação, reivindicação recorrente e particularmente agitada durante os protestos sociais que abalam o país desde outubro de 2019. O presidente Jair Bolsonaro busca um segundo mandato como presidente da República. O ex-capitão do Exército conta com o apoio de segmentos importantes na estrutura social. Jair Bolsonaro busca um segundo mandato como presidente da República. Segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, o ex-capitão do Exército conta com o apoio de muitos militares e cidadãos favoráveis ao porte de armas. Eu sou policial há 22 anos e eu me recordo de uma época que nenhum político se prestava ao papel de dar condolências aos policiais, às famílias que perdiam seus policiais. E eu conheço Jair Messias Bolsonaro dessa época. Era um simples deputado federal, mas que ia nos sepultamentos dos nossos colegas, prestava homenagem, ou seja, reconhecia o policial como um cidadão.
Ele Tusalem vive no Rio de Janeiro e se define como pai de família, conservador, pró-armas e terror da esquerda. Assim como ele, muitos conservadores estão entre os eleitores fiéis, que pretendem dar mais 4 anos a Bolsonaro no Palácio do Planalto. A professora de matemática aposentada Marisa diz rezar todos os dias pelo nosso Brasil, pelo presidente que Deus vai escolher. Ela teme que o ex-presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, volte ao poder e implante um regime comunista ou socialista. Como a gente tem princípios cristãos, então aborto é uma coisa anticristã. Então a gente preocupa se um candidato que pensa dessa maneira se coloca numa posição de líder, como vai ser, e queira impor isso para nós. Então é uma coisa bem difícil. Ela acredita que é Bolsonaro quem melhor vai defender os valores cristãos, como os princípios da família. A aposentada aprofunda esses temas em reuniões semanais com outras mulheres da Igreja Evangélica liderada por seu marido pastor em Pinheiros, bairro de alto poder aquisitivo em São Paulo. Longe dali, em uma fazenda em Lusiânia, Goiás, Carlos Alberto diz que não idolatra Bolsonaro, mas garante que o presidente favoreceu como nenhum outro governo recente o agronegócio, com a abertura de novos mercados na Ásia e planos de infraestrutura que favoreceram as exportações. Eu sou uma pessoa leal a quem é leal com os valores e princípios que eu acredito. E o nosso presidente, ele tem esses valores morais e ele sabe valorizar tanto o pobre quanto o rico. Então, por isso que eu acho que ele é merecedor de ter mais 4 anos para poder concluir os trabalhos que ele se propôs a fazer no país. O Brasil se aproxima de uma eleição polarizada, na qual Bolsonaro e Lula têm muito apoio dos eleitores, mas também ostentam uma rejeição altíssima. Em menos de um mês, os brasileiros vão às urnas no primeiro turno para definir qual caminho o país vai seguir nos próximos 4 anos. E agora um rápido intervalo e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. As mortes por contágio com a bactéria Legionella subiram para 6 em um sanatório na província argentina de Tucumã. E segundo o Ministério da Saúde da província, 8 novos casos foram registrados por lá. Aumentou o número de mortes por contágio com a bactéria Legionella na Argentina. O Ministério da Província de Tucumã confirmou nesta segunda-feira 6 vítimas que foram infectadas em uma clínica de saúde particular. O Laboratório Público de Doenças Infecciosas do Instituto Malbrán identificou a Legionella como o agente causador do surto de pneumonia, revelou no fim de semana a ministra da Saúde da Argentina, Carla Bisotti. A Legionella provoca a doença do legionário, um tipo de pneumonia rara, muito grave que causa febre e infecção pulmonar aguda. A bactéria é transmitida por via inalatória através da água ou do ar condicionado. O agente é encontrado em ambientes de água doce, como rios e lagos. Também pode se propagar através das tubulações de água e dutos de ar. Desde um primeiro momento, a Covid, a gripe, a influenza e o antavírus foram descartados como causas do surto. As Nações Unidas emitiram um alerta sobre a piora da situação humanitária no Paquistão.
Mais de 1.400 centros de saúde foram afetados no país. A ONU alertou nesta terça-feira que a situação humanitária nas comunidades afetadas pelas enchentes do Paquistão vai se deteriorar e estabeleceu uma ponte aérea para entregar ajuda às vítimas. Chuvas torrenciais nas últimas semanas causaram as piores inundações da história do Paquistão. A Organização Mundial da Saúde afirmou que mais de 1.400 centros de saúde foram afetados, entre eles 432 totalmente danificados, a maioria na província de Sindh. Mais de 4.500 acampamentos médicos foram montados e 230 mil testes rápidos para detectar doenças como diarreia aquosa aguda, malária, dengue, hepatite e chikungunya foram distribuídos. O porta-voz da OMS explicou que o acesso às áreas afetadas pelas enchentes continua difícil, mas enfatizou a urgência de intensificar a vigilância das doenças. Até o momento, a entidade da ONU para a Saúde entregou mais de $1,5 milhão em medicamentos essenciais e outros suprimentos, como kits de purificação de água e sachês de sal de reidratação oral. O presidente russo Vladimir Putin foi à base militar de Sergeyevsk para os exercícios militares Vostok 2022. Ele se reuniu com o ministro da Defesa e com o comandante do Estado-Maior. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajou nesta terça-feira ao extremo leste do país para acompanhar a parte final dos exercícios militares com a participação de vários países aliados. Putin chegou à base militar de Sergeyevsk, onde estava reunido com o ministro da Defesa Sergei Shoigu e o comandante do Estado-Maior, Valery Gerasimov. Depois da reunião, Putin observou a fase final dos exercícios, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. As manobras militares denominadas Vostok 2022 começaram em 1º de setembro e vão prosseguir até a próxima quarta-feira em vários campos de treinamento do extremo leste russo e no mar da região. Moscou informou que mais de 50 mil soldados participaram e mais de 5 mil equipamentos militares foram utilizados nas manobras. Entre os países participantes estão vários estados que fazem fronteira com a Rússia, além da Síria, Índia e a crucial aliada China. A Rússia tinha organizado exercícios do tipo pela última vez em 2018. E a Rússia teve que suspender os preparativos para um referendo no sul da Ucrânia sobre a anexação da região de Kherson. A mudança se deu por causa da contraofensiva das forças ucranianas. Moscou precisou mudar os planos no sul da Ucrânia devido à forte contraofensiva das forças ucranianas. Nesta segunda-feira, a Rússia suspendeu os preparativos para um referendo sobre a anexação da região de Kherson e Zaporizhia, anunciado há algumas semanas. Os ucranianos reivindicam várias vitórias na área que estariam afetando a logística do exército russo. Os referendos têm como objetivo validar a união dessas regiões à Rússia no final do ano, como aconteceu em 2014, quando a Crimeia foi anexada. No domingo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou a reconquista de 2 cidades no sul e uma terceira no leste, sem especificar quais. Ainda nesta segunda-feira, o último reator em operação na usina nuclear de Zaporizhia teve que ser desativado por causa dos danos provocados por um bombardeio. A operadora ucraniana Energoatom culpou o incêndio pela decisão. Os especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica, que chegaram à usina na semana passada, ainda estão no local tentando garantir a segurança das instalações. As forças russas atacaram a Ucrânia em 24 de fevereiro pelo leste, norte e sul de seu território. Após não conseguir tomar Kiev, retiraram-se do norte da Ucrânia, concentrando-se no leste e no sul. E as Nações Unidas condenaram uma pena de morte aplicada a 5 palestinos pelo movimento islâmico Hamas no poder na faixa de Gaza. Na Cisjordânia ocupada, um jovem perdeu a vida durante a operação militar das forças israelenses. O Ministério da Saúde palestino confirmou a morte de mais um jovem nos confrontos com as forças israelenses. Soldados mataram um palestino de 19 anos perto de Jenin, norte da Cisjordânia ocupada. A região registra confrontos há vários meses. A pasta disse em um comunicado que a vítima se chamava Taher Mohamed Zakerneh. O palestino sofreu ferimentos por tiros na cabeça, no pé direito e na coxa esquerda.
O exército israelense afirmou que realizou uma atividade antiterrorista na cidade de Jenin e na localidade de Kabatia, com a detenção de 5 indivíduos procurados suspeitos de atividade terrorista. De acordo com militares, durante a operação foram registrados distúrbios violentos. O exército israelense confirmou que 17 pessoas foram detidas em operações noturnas em toda a Cisjordânia. Ainda nesta segunda-feira, as Nações Unidas condenaram a pena de morte de 5 palestinos por parte do movimento islâmico Hamas no poder da faixa de Gaza. A ONU chamou a decisão de violação flagrante das leis palestinas. O posicionamento da ONU segue o anúncio do Hamas de que executou 2 pessoas por colaboração com Israel e outras 3 por assassinato. Madam President. A China acusou os Estados Unidos de realizar milhares de ataques cibernéticos. Segundo os chineses, os supostos ataques levaram ao roubo de dados confidenciais, inclusive em uma universidade. Um relatório publicado pelo Centro Nacional de Resposta à Emergência de Vírus Informáticos da China acusa a NSA, a Agência Americana de Inteligência Militar, de realizar dezenas de milhares de cyberataques na China nos últimos anos. O relatório acusa, em particular, um ramo da agência de ter se infiltrado na Universidade Politécnica do Noroeste. O movimento nos Estados Unidos põe seriamente em risco a segurança nacional da China e a segurança dos dados pessoais dos usuários. Pedimos aos Estados Unidos que forneçam uma explicação e exigimos que parem imediatamente com esse movimento ilegal. Washington acusa regularmente Pequim de hackear empresas e agências governamentais americanas em um contexto de rivalidade entre as duas potências. A China sempre negou essas acusações e diz ser ela própria vítima de ataques cibernéticos dos Estados Unidos. E agora mais um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. E ainda na China, as equipes de emergência procuram sobreviventes de um terremoto que deixou pelo menos 66 mortos no sudeste do país. Outras 12 pessoas estavam desaparecidas e quase 250 ficaram feridas. Bombeiros e militares procuravam nesta terça-feira sobreviventes entre os escombros após um forte terremoto no sudoeste da China, que matou mais de 60 pessoas e provocou muitos danos em edifícios e infraestruturas. As mortes foram registradas no município autônomo tibetano de Garzi e no condado vizinho de Ximian. Há pessoas desaparecidas e centenas ficaram feridas. O canal estatal CCTV informou que mais de 1.100 pessoas foram retiradas de áreas com risco de deslizamentos de terra. Outras 200 estão bloqueadas no vale de Hailogou, uma zona turística de geleiras que fica a mais de 2.850 metros de altitude. Segundo o Ministério de Recursos Hídricos, 7 usinas hidrelétricas foram danificadas. De acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos, o terremoto de 6,6 graus de magnitude aconteceu na segunda-feira, pouco antes da 1 da tarde no horário local, a 10 quilômetros de profundidade na província de Sichuan. O presidente Xi Jinping fez um apelo na segunda-feira para que o país faça todo o possível para ajudar as pessoas afetadas e minimizar as perdas humanas. A meteorologia prevê chuvas para os próximos dias na área mais afetada, o que pode complicar as operações de resgate. As autoridades chinesas aprovaram uma vacina inalável contra a Covid-19 inédita no mundo e as ações do fabricante, com sede em Tianjin, na Bolsa de Valores,
dispararam. O imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica CanSino Biologics e será usado como dose de reforço no país asiático. A vacina da CanSino Biologics recebeu o sinal verde da Administração de Produtos Médicos chineses. O imunizante, que não requer injeção e é mais fácil de armazenar, será administrada por via nasal através de um aerosol. Cientistas de vários países como Cuba, Canadá e Estados Unidos trabalham em vacinas que podem ser administradas pelo nariz, via de entrada do vírus. Desde 2020, a China aprovou 8 vacinas da Covid-19 desenvolvidas localmente, mas ainda não permitiu que imunizantes estrangeiros sejam usados em seu território. Dados oficiais mostram que a China teve o mês de agosto mais quente já registrado e a população sofreu e indústrias precisam racionar energia. A imprensa estatal afirmou nesta terça-feira que a China teve o mês de agosto mais quente desde o início dos registros depois de uma onda de calor extremo. A temperatura média em agosto em nível nacional foi de 22,4 graus Celsius, 1,2 grau acima do normal, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. O sul da China enfrentou no mês passado o que especialistas consideram uma das ondas de calor mais graves da história mundial, quando partes da província de Sichuan e da grande cidade de Chongqing registraram temperaturas acima de 40 graus Celsius por vários dias. Mais de 260 estações climáticas em todo o país igualaram ou romperam os recordes de calor para o mês de agosto, que também foi o mês mais seco já registrado na China, com 23% menos chuvas que a média. Cientistas afirmam que os fenômenos climáticos extremos, como as ondas de calor, secas e inundações, têm se tornado mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas. Pelo menos uma pessoa morreu e 9 ainda estão desaparecidas após a passagem do tufão Hinnamnor na Coreia do Sul. Grandes danos foram registrados e voos precisaram ser suspensos. O tufão Hinnamnor causou estragos na Coreia do Sul nesta terça-feira antes de retornar ao mar. O fenômeno, um dos mais poderosos em décadas na Coreia do Sul, atingiu a ilha de Jeju antes de chegar à cidade de Busan, que recebeu ondas gigantescas e fortes chuvas que danificaram estradas e lojas. Mais de 60 mil casas ficaram sem energia elétrica no país. O tufão estava se movendo a uma velocidade de mais de 150 km por hora quando atingiu a costa. Por precaução, as autoridades fecharam mais de 600 escolas e as companhias aéreas suspenderam cerca de 250 voos. A Coreia do Norte também se preparou para a tempestade com uma reunião da equipe de resposta a desastres, liderada pelo líder Kim Jong-un. Na manhã desta terça-feira, o tufão já estava sobre o mar do Japão. Com ventos de 180 km por hora, o tufão deve provocar fortes chuvas no oeste japonês. E no Distrito Federal, os bombeiros tentam conter um incêndio que atinge o Parque Nacional de Brasília. A região é ao lar de espécies ameaçadas de extinção, como antas, veados e onças. O incêndio que atingiu o Parque Nacional de Brasília ainda não está sob controle nesta terça-feira. O fogo começou na véspera e a fumaça podia ser vista à distância. A baixa umidade do ar e altas temperaturas colaboram para a propagação das chamas na região. Da reserva, próxima à barragem, a causa, apesar de a gente ainda não saber oficialmente que muito provavelmente pode ser uma ação humana. O fogo destruiu até a noite de segunda-feira 130 hectares de vegetação, o que é equivalente a 130 campos de futebol. Principal área núcleo que fornece o fluxo gênico dessa fauna ameaçada de extinção, como o tatu canastra, a anta, veado, onça parda. A gente tem registro até de onça pintada aqui no interior do parque. A reserva do Parque Nacional de Brasília tem 42 mil hectares. E por aqui ficamos com esta edição, mas eu gostaria de pedir que você não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar se possível. Muito obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo.
Mundial Telenotícias. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.